Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Liga Apologética. Eu sou o capitão Levirato Barbarrala e hoje eu trago um convidado especial, companheiro de trabalho, companheiro de obra, Caipira Kruger. Já já ele começa a falar. Primeiro passo, antes da gente continuar essa live, na descrição do vídeo aqui, você encontrará um link, o Pix do Caipira. Caso você quiser conversar com ele, caso você quiser trocar uma ideia com ele, mas você vai encontrar o número de telefone dele, que é o Pix dele, para que você possa ajudá-lo a comprar um computador e uma webcam e também um microfone, né? Deixa eu ver se tá saindo som aqui. Você tá me ouvindo bem, né, Caipira? Tranquilo, tranquilo. Tá, melhorou o som ou é por aqui que tá saindo? Saindo de boa. Tá saindo de boa. Tá, depois eu já revejo isso aí. Então, assim, você que tá assistindo essa live, ajude o Caipira a comprar um computador decente e também comprar um microfone, uma webcam, para ele descer a lenha todo santo dia na KCP. É o meu pedido aqui do capitão, tá? Então, na descrição tá o Pix, e aí vai tá, é o número de telefone dele, aí você manda uma mensagem para ele, fala assim, ó, doei tanto, eu quero saber qual computador você vai comprar. E aí, a gente aguarda e ele vai informando vocês aí, beleza? Aí é uma responsabilidade dele depois. Outra coisa, se inscrevam no canal do Caipira Kruger. É extremamente importante. Ele está com 80 inscritos nesse momento, enquanto fazemos essa live. Então se inscrevam. Os links estão na descrição do vídeo, tá? E aí, Caipira, se apresenta, irmão. Quem é você? Por que você entrou na apologética? E vamos tocar o terror na KCP. Então, cara, meu nome é Rafael Gomes, né? Moro aqui no distrito de Floriano, aqui, cidade de Maringá, ao lado do IAP, né? Aí já faz 4 anos aí que estamos fazendo parte aí do povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Antes, o único contato que a gente tinha aqui, apesar de igrejas evangélicas aqui no distrito, era mais com a Igreja Católica mesmo, mas só em época de festa, né? Vai nos bailão lá, torneio de truco, futebol, sinuca, e comer mandioca feita com carne de porco. Mas aí alcançamos aí, junto com a graça de Deus aí, uma mensagem que nos cativou e estamos para a luta, né? E o gosto pela apologética surgiu aí acompanhando aí, principalmente seu canal aí, e pelo estudo da palavra de Deus. E estamos aí, né? Vendo de tudo no YouTube, muita heresia, chega a arrupiar os cabelos, né? Se Jesus não tivesse ido para o céu, os ossos tremiam na tumba lá, mas faz parte, né? A gente faz parte, a gente tem que pegar uns caras aí e bater neles com o gato morto até o gato miar, porque tem coisa que você escuta aí, meu amigo, que é difícil de descer, o gato parece que desce de ré na garganta assim, raspando tudo. Mas a gente vai devagarzinho aí propagando o evangelho, né? Se diz Paulo que pessoas pregam um outro evangelho e esse outro evangelho é heresia, e muitos atribuem a nós e nós atribuem a esses muitos também a heresia, mas nós temos a mensagem do evangelho eterno, né? E nós estamos aí para isso, cara. Vamos, que nem o Jack, como é que é o Liu Kang lá no joguinho do Mortal Kombat, voar com os pés nos peitos dos caras. Ô, Caipira, eu lembro quando você mandou uma mensagem pra mim no Zap, né? Eu acho que na época eu já tinha o Barbarrala, né? Ou não? Não tinha, né? Ou tinha já? Já tinha o Barbarrala, você entrou em contato comigo, pá. E um dia a gente... E a primeira vez que eu vi o Caipira foi quando o Adalto Lourenço foi lá na central de Maringá, né? Aí eu encontrei você tava com seu amigo lá e tal, a gente trocou uma ideia, pá, e aí a gente firmou amizade, pô, e trocamos ideia. Depois, meu irmão, assim, ó, vocês acham que eu tô dando risada aqui, bicho? Vocês precisavam ver a gente puxando terra junto. Eu e o Caipira, a gente já trabalhou junto, já puxamos terra. Mano, era uma pasada de terra e uma risada, era o dia inteiro rindo desse cara falando, bicho. Ainda mais quando ele começou a falar do Fantasminha Camarada, a ideia de vídeo que ele queria. Fala um pouquinho aí das ideias de vídeo que você queria que eu gravasse, mano, lá furar o lençol com 2 olhos. Até que nós gravou a saga lá em busca de Sodoma e Gomorra, né?
Porque, segundo a teologia imortalista, eles estão lá com a sua sombra, o seu fantasminha em algum lugar aí, né, pegando fogo. Aí, como diz que o inferno é para baixo e não para cima, a gente começou a cavar para ver se achava isso, né? E outra ideia que a gente teve foi de ver se sombra pegava fogo também, e, né, começamos aí a discutir as heresias do Elias Soares, mas a apologética também tem que ter uma pitada de comédia, né? Porque nesse mundo apologético, se você for sério demais, você fica louco com os caras. Não dá para responder os caras. É cada argumento. Ellen White esteve em Saturno, sendo que ela nunca disse que foi Saturno, pô. Você crê no bagulho desse, caipira? Então, eu vejo assim, cara. Eu, pelo menos, eu fiz até o ensino médio, e uma das coisas que eu aprendi, principalmente assim, na área da disciplina de português, era a interpretação de texto. Mesmo que não dominando a minha própria gramática, que é português, né, e não tendo assim, a gente entendendo que a nossa língua aqui é uma língua com muitos significados, né? Muitas palavras para um mesmo objeto, a gente tem que pelo menos aplicar o básico daquilo que a gente aprende na escola, né? Tem muitas pessoas aí que a gente vê que se dizem doutores, professores, que esquecem essa regra interpretativa, né? Principalmente quando diz acerca de querer ser apologético, que querer, tipo, denegrir a imagem da igreja adventista ou de Ellen White, né? Sem levar em conta o contexto em que Ellen White viveu, né? O país que ela viveu ali, como era a sociedade da época, né? E como que ela aplicava os seus conselhos segundo a época em que ela vivia, as pessoas que eram por elas orientadas, né? E entender que, como diz, né? $1.000 hoje, para mim, cara, eu vou lá para você, resolvia uma grande parte do meu problema, né? Mas a gente tem que entender que tem que sair da boca de Ellen White, né? Tem um livro lá, deixa eu ver qual que é aqui, o Mensagens Escolhidas, em que ela tem esse sonho aí de Enoque e tal, e que o próprio Bates pergunta se era Saturno, né? E ela relaciona que viu 7 luas. E ela mesma repreende ele que não era Saturno, né? Até porque se nós cremos que ela foi inspirada com o mesmo grau que a Bíblia foi, e seus profetas, Paulo foi ao terceiro céu e não é esse céu desse planeta e nem o universo ali em cima. Mas nós sabemos que no universo, segundo a ciência explica, tem milhões de estrelas e galáxias, né? Para algum lugar foi, mas não é nessa esfera aqui onde está esses planetas do nosso sistema. Quem sabe esse sistema em que ela foi lá, onde a morada de Deus, né? A gente crê, tá lá na constelação de Órion lá, possa ter planeta lá já que Deus é a luz lá, né? Com 7 luas, né? Porque o nosso sistema aqui é um sol e uma lua só. Então, certamente aquela não foi. E se muitos interpretam que seja aqui, o problema é dos caras, não nosso, né? Os caras que se viram para explicar. Não, exatamente. É a vida, né? Fazer apologética é andar em círculos, né, caipira? Isso é fato, né? Esse assunto de Ellen White foi a Saturno já foi tema 2 anos e meio atrás. Aí agora voltaram com tudo. Aí, imortalidade da alma, sempre tá voltando. Sábado, sempre tá voltando. Moisés ressuscitado, sempre tá voltando. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente faz, né? Andar em círculo, né? Pirateia um pouco lá, pirateia um pouco aqui, carpe um mato lá, ele cresce de novo no verão que vem. E assim vai, né, caipira? E vamos seguir na vida, né? E o duro é que são as mesmas mesmices. A gente dá, muitas vezes, as mesmas respostas e respostas plausíveis. E os caras se calam por certo tempo e depois acaba voltando com a mesma história de sempre. E se torna cansativo e enjoativo, né? Como você diz, os caras não evoluiu na apologética e nem no conhecimento da palavra de Deus. Né? A gente tem uma ideia de sábados cerimoniais diferente do que o povo evangélico tem. A gente sabe interpretar ali o texto de Levítico 23
onde Deus vai dar as festividades, ele separa o 7º dia. E ele vai falar lá no verso 38 que o 7º dia era diferente dos demais, né? Isso fora do sábado do Senhor e fora as dádivas de vocês, né? O versículo 38. Então, como que nós admitimos, vemos essas festas cerimoniais? Era os primeiros dias, né? Da festa da Páscoa, né? E pão sem fermento, do primeiro fruto, né? Festa das semanas e tal. E a festa do dia de expiação era um sábado em si, porque aí o povo, né, se restringia para aquela cerimônia, né? E o primeiro e o último dia da festa das cabanas. Mas os outros dias durante essa festa, que era durante uma semana, esses dias eram os dias normais. Então não é assim pegar aquelas festividades, era simplesmente ali os dias cerimoniais. Tinha os dias dentro da festividade em que eles eram mais restritos, né? Mas isso era diferente do sábado, a não ser quando caiu o grande sábado, que era o sábado do Senhor junto com os sábados festivos, né? E aí a gente vê a mesma pergunta de sempre sobre Colossenses, sobre Gálatas e tal, e você não vê que os caras se preocupam em buscar um conhecimento introdutório de cada carta ou de cada livro, né? Se situar ali na cultura da época, e a gente tem material para isso hoje, se a gente quiser estudar. E aí você foge dessa mesmice e passa a evoluir. Você pode até ter a intenção de fazer uma apologética com o mesmo tema, mas você muda as perguntas. E aí os caras, quando vão enfrentar os adventistas em debate, ou em algum lugar aí que muitas vezes são chamados de antissemitas, né? Ou de analfabeto funcional, aí tem hora que eu perco a paciência, a gente tem que ser educado, mas Jesus também muitas vezes foi rude também, e não é pecado, né? Apesar de eles para não xingar seus irmãos, né? Mas tem uns caras aí que são asnos mesmo, cara, asnos, para não falar outra palavra, né? Não, os caras vão querer dar strike na gente aí. Mas não, fica difícil. Strike não dá, não. E se você não se referir a ninguém diretamente, não vai dar dor de cabeça, não, cara. E é isso. Fique tranquilo. Mas cara, vamos lá, mano. Você se tornou adventista por quê, caipira? Porque alguém chegou e enfiou uma faca no teu pescoço e falou, creia em Ellen White! Não. Rapaz, primeiramente, assim, a gente tinha enfrentado aquela fase da Dilma lá em Maringá, não sei se você lembra, quando começou a crise, que a Dilma mandou um monte embora. 2014, segunda eleição dela. Finalzinho de 2014, né? Início. Eu tinha saído da Rondon, entrado na Noma, e aí o bicho pegou. E aí a Noma mandou embora, e aí tive que aprender a trabalhar, bater massa, que eu nunca sabia, e às vezes pegava um servicinho aqui de 2, 3 meses numa empresa, saía, e voltava na construção, e a gente teve que se virar durante muito tempo. Aí um dia um colega meu me chamou para ir numa igreja evangélica, eu fui lá e era aquela pegação entusiasta, emotiva, né? Mas tipo, você sai fervoroso, mas não aprende nada, né? Aí o cara pediu para mim ver o Soares, né? Que ele acompanhava. Aí, como acordava todo dia cedo, que era acostumado lá para ir trabalhar, comecei a pensar comigo, eu vou ler a Bíblia, porque esse cara do chapéu ganha dinheiro. O da Universal ganha dinheiro, o da Band ganha dinheiro, tem um monte de igreja. Sarandi, você lembra como é que era? Era um boteco com uma igreja, né? Pegava a rua, era um boteco. Vou abrir a minha também, vou socar um pouco de óleo de cozinha num vidro aí, vou ungir, o pau vai torar. Aí eu comecei a estudar, né? E fui lendo, tinha uma Bíblia católica. Aí um dia eu cheguei num pastor da igreja que tinha lá perto de casa, evangélico, perguntei uma tradução para me comprar, e aí ele indicou a Ferreira de Almeida, e aí em 4, 5 meses eu li a Bíblia católica toda, e eu já estava quase terminando a segunda vez, em menos de 6 meses, com a Ferreira de Almeida. Aí eu lembro que eu fui na Assembleia, né, que meu tio já era pastor da Assembleia aqui na Floriano, fui na Assembleia umas vezes quando era criança que ele levava, né, um povo também especial também. Fui na congregação, né? Aí eu já estava entendendo um pouco, comecei
né, duvidar de muitas coisas lá, aí fui na Batista, e na Batista o negócio era louco, cara. Ixi, era falar, os caras falavam. Só dá uma pausa. Na CCB deu ruim porque as mulheres sentam separadas dos homens e elas ainda usam véu, né, pô? Aí quebra as pernas, né, mano? Ah, mas nem foi a questão do véu lá, que tipo umas pregação não descia, né? Porque, tipo assim, segundo a crença que tinha, era revelado na hora lá, e eu creio que pro cara pregar ele tem que ter um preparo, pelo menos um conhecimento ali. E aí, muitas vezes, aquele que já tinha um conhecimento da Bíblia, dominava um pouco, ainda desenvolvia o sermão, mas muitos ali falavam coisa que rupiava o cabelo, né? Aí, fora os costumes e como é que fala lá, as histórias que tinha, né, no meio do povo deles, para aprender lá, o pessoal lá na igreja lá e tal, né, isso aí tem em todo lugar também. Fui parar na Batista Renovada, rapaz, um pastorzão muito louco. E ele ligava aquele giroflex de boatinha lá, botava um louvorzão lá no telão, lá, rapaz do céu. Pensa, eu ia que eu gostava do louvor, e as menininhas lá da vila ia tudo junto. Eu falava pra mãe, avó na igreja, não quer ir, fica aí. Levava meu molequinho mais pequeno. Aí ele ia falando, tio, a tia vai na igreja também, ensina as criancinhas e tal. Aí ele ficou, eu falei, mas que igreja será que esse menino tá indo com essa mulher? Daí um dia eu perguntei pra minha mulher, a minha mulher falou que a moça que cuidava deles, a Cidinha lá, a irmã do Valteir lá de Sarandi, era adventista. Aí um dia eu lembro que eu fiquei até tarde, no fim de semana, sapeando na televisão lá, caiu no Luiz Gonçalves. Aí ele falou, vem cá, chega mais perto. Aí eu comecei a acompanhar aqueles programas, né, cara? Aí, tipo, as ideias foram batendo. Aí, um belo sábado, visitei a igreja adventista, os irmãos me acolheu bem lá, rapaz, deram uma Bíblia para mim, lição da escola sabatina, né? Conversando, aí ele gosta da Bíblia, já me deu lá uns 5, 6 estudos lá, aí o cara foi em casa visitar eu lembro daí na sexta-feira à tarde lá, eu já tinha lido tudo aqueles estudos bíblicos, né? Fora uns que eu tinha pedido na Novo Tempo, na época. E fui desenvolvendo, crescendo, aí voltei para Floriana aqui, batizei aqui na igreja, e comecei aí a ajudar o pessoal aí a disseminar a mensagem, né? E que hoje pelo menos aqui, pelo que eu vejo que acontece aqui, tem bastante igreja, inclusive as evangélicas, a católica, que é a mais conhecida, mas por aqui o povo não quer saber de nada não, filho, é cachaça e festa. Né? Tá escritinho o que tá na Bíblia, como nos dias de Noé, né? Vão comer e beber, o resto que se lá. Mas a gente estamos na luta aí, temos uma mensagem especial para levar, a gente entende a dificuldade, né? Principalmente por meio da apologética que é feita até aqui no bairro, né? Que contra adventista, e aí quando uma pessoa vem perguntar para você que falaram para ela que era assim, você abre a Bíblia e começa a explicar, a pessoa até assusta, né? Que ela ouve uma mensagem diferente do que aquilo que passaram para ela. E é assim, cara. Estamos aí para levar a luz do evangelho, né? Aquilo que a gente entende como realmente sendo a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, e quem quiser fazer parte, né, da nossa seita aí, que seja bem-vindo, né? Realmente nós somos separados, diferente dos demais, né? Isso não quer dizer que a gente está denegrindo a imagem das outras igrejas, mas o pior é que quando eu vejo uma pessoa que se é líder de uma denominação ou não, tem uma representação aí nos canais virtuais, mostrando desconhecimento da história, ou até conhecendo e manipulando as pessoas para não evitarem adventista, não ir na igreja adventista, com histórias que não são condizentes com a verdade, né? Exemplos aí do que eu vi aí, a paulada aí no Hernandes Dias Lopes, né? No Paulo Júnior, né? Dos grandes aí, Antônio Júnior aí e outros mais. Então, quer dizer assim, eu hoje, com o meu entendimento que eu tenho da Bíblia, se for me ouvir baboseira por baboseira, eu ficava na católica lá mesmo, pelo menos quando o papo dava lapada era de vez em quando só, né, e eu malemar ia na igreja, seguia meu curso, mas já que é pra gente viver uma vida condizente com os princípios bíblicos, aí eu já tenho um norte para onde ir, né, e cada vez mais que a gente cresce no entendimento da palavra de Deus, a gente, né, se solidifica e entende que estamos, né, no lugar certo, né, fazendo parte da igreja certa, né, e essa é a nossa mensagem, o dever do ser humano em guardar os mandamentos de Deus, não para alcançar a salvação pelas obras, mas porque já foi salvo,
o Espírito Santo faz de nós um canal de bênção aí no mundo. Aí. E trazer também trazer temas teológicos com seriedade, bom humor e reverência, né? A gente tem o nosso jeitão aqui, eu gosto de ouvir o Caipira, vocês já viram que ele é alguém que tem muito conteúdo. Eu acabei de entrar no canal do Caipira aqui e eu vi que ele tem mais de 160 vídeos no canal dele. Então você que assiste esse vídeo, você que está assistindo essa live, vá lá, se inscreva no canal do Caipira Kruger, tá? Se inscreva lá, compartilhe os vídeos dele, assista, comente desde o primeiro vídeo, porque não é um cara que chegou agora na internet, ele já está há 2 anos postando vídeos e tal, e ele precisa da sua força, de você é apologista, você é adventista que acompanha aqui o canal da Liga Apologética, não se esqueça de se inscrever no canal do Caipira, tá? E também tenho que reiterar, na descrição você encontra o WhatsApp do Caipira, caso você quiser trocar uma ideia com ele e ajudar ele a adquirir um computadorzinho, montar um computador. Se alguém quiser doar um computador, só entrar em contato com ele e falar, ó, tá aqui o PC, pá, quanto custa? É 1.500. Então, toma um PC de 1.500 na goela do Caipira, para ele comprar também uma webcam e um microfone pra gente, para que ele continue descendo a lenha nos grupos apologéticos aí, levando a verdade a muitas pessoas. Porque já que só ficam de palhaçada, a gente fica de palhaçada também, mano. A gente fica de palhaçada, porque para vocês verem como que o negócio é tão feio, só para vocês verem como que o negócio é tão feio, não precisa vir um doutor da igreja adventista quebrar os caras. Pode ser um caipira e um pirata. Se mandar um caipira e um pirata, fecha certos centros apologéticos. Porque de tão reduzido é o nível apologético. Não precisa de um doutor que estudou lá fora, inglês, francês. Não, manda um pirata, mano. Manda um cara com um tapa-olho, uma touca na cabeça e um cara com um chapéuzinho de caipira que mora no interior do Paraná. Falar as coisas que pronto, acabou, tá resolvido. Não precisa mais do que isso, não. E a diferença que eu vejo, assim, da Igreja Adventista para demais, Adolfo. Como você diz, nós estamos muito à frente da interpretação bíblica que muitos, apesar dos estudos e do grande trabalho que faz, pelo menos na área de estudo bíblico, mesmo divergindo, né, a vida nova aí por meio da teologia calvinista também. Mas a gente está muito, muito à frente. E na Igreja Adventista não são os pastores que fazem a obra. Hoje eles são auxiliares da obra. Quem faz a obra é o próprio membro. E você vê cada um com cada conhecimento sobre profecia, contexto bíblico, né? E o cara vai lá e faz seminário melhor que muito pastor de igreja, cara. E a gente acaba vendo o poder de Deus por meio do povo adventista agindo na igreja, né? E o que resta a gente aí é fazer a nossa parte, né? Que é bater de frente com os caras, né, velho? Mostrando na palavra de Deus o que diz, o assim diz o Senhor, né? E para que a gente sabe que lá no céu não tem placa de igreja, nem vai estar escrito que só entra adventista, mas a gente sabe que no último dia, quando o Espírito Santo chamar, né, o povo vai estar do lado daquele povo que sempre pregou a verdade, né, os que foram chamados para herdar a eternidade. E a gente percebe, né, como a gente percebe lá no Êxodo, né, que aquela promessa para se formar uma grande nação, e como a gente estudou o livro da lição que diz José lá de separar o remanescente, passar pelo Egito, trazer aquele povo do Egito junto com eles, para ser batizado no mar, salvo pelo sangue do Cordeiro nas costas, e receber a lei como uma norma de conduta, depois da salvação, a gente encontra no Apocalipse 19 lá o conflito que a gente vive hoje, no Apocalipse 11, 19, né? Que abre-se o céu e vê a Arca da Aliança, que tem lá dentro? Os mandamentos de Deus, né? Os princípios régios de Deus. E aí, né, alastra-se toda a confusão do grande conflito até o momento em que vai ser feita a colheita, né? E a gente quer estar do lado do cara que vai fazer a colheita, né? Porque quem vai separar não é nós, é Deus. Nós só leva a mensagem, quer vir para cá, vem, não quer, né? Quem vai saber se vai estar fora ou não é você mesmo e o próprio Deus que vai fazer essa separação do joio e do trigo. Perfeito. Caipira, temos aqui um cara chamado Arley Ribeiro, cara, ele fez um comentário que eu acho relevante responder, e eu quero saber sua resposta e também tem minha resposta. Uma das igrejas que pouco prega Jesus é a Igreja dos Adventistas, pois só falam de sábado, lei e Ellen White. O que você tem a dizer sobre isso?
No mínimo, acho que esse cara nunca foi numa igreja adventista, pelo jeito nunca assistiu a Novo Tempo, nunca pegou um estudo da igreja adventista, recebeu um estudo, né? No mínimo deve ter pegado aqueles adventistas recém-convertidos que prega o sábado e só fala sábado e não sai dali, né? Parece que aquela fita, aquele disco enroscado. Mas quando você enfrenta a realidade e entende a mensagem, cresce no amadurecimento, porque aquele que é recém-convertido, o que ele não fazia? Que ele não fazia era não comer carne de porco, guardar o sábado. Né? Na grande maioria. Aí ele começa a bater nessa placa. Mas aí quando você tem aquele processo de amadurecimento, e entende a obra do Espírito Santo e a salvação oferecida por Cristo, né? Que na cruz ele oferece a salvação, aí depois da cruz, por meio do Espírito, vem a santificação, aí você começa a entender que a igreja adventista prega a Cristo. E Cristo, nas suas duas vertentes, como o Cordeiro de Deus oferecendo o amor, e também como o Cordeiro de Deus irado. Não é só o amor por amor. Porque você pegar esse amor barato por aí, todas as igrejas pregam. Né? E a gente tem que pagar um amor com responsabilidade. Como diz, muitos querem dizer que Cristo aboliu a lei, sendo que Isaías 42:21, quando fala do servo do Senhor, diz que ele veio para engrandecer a lei de Deus. E o próprio Cristo disse que não veio abolir nada. Né? E ele vem para mostrar realmente que é o que diz Romanos 13 lá, que Deus é amor, né? Que a lei é amor. Tem que entender o seguinte, a lei precisa sair da pedra lá que te condena e vir para o seu coração, que é onde ela opera a salvação, no coração daquele que já foi separado para a obra. Uma lei que não salva, não tem poder de salvar, só tem poder de condenar. Enquanto você estiver olhando para ela lá, apontando seu erro, você está lascado, meu filho. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo imprime ela aqui e aqui, aí você começa a viver o processo da salvação oferecida por Cristo. E é uma igreja que prega Cristo, e Cristo como ele realmente é. Não é um Cristo fake. Né? Imagina naquele dia, eu vivi tudo na minha igreja lá, Senhor, você é amor, 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 e agora você quer jogar eu no lago de fogo? Que Bíblia que você leu, meu filho? Então, a gente tem que viver a verdade, né? Estudar a Bíblia. E esquecer de ser papagaio de pirata daqueles que tentam manipular a massa aí. Oh, não fala mal dos piratas, hein, Caipira? Não fala mal dos piratas, senão nós já remove você aqui da liga, pô. Mas tudo bem. Caipira, um pontinho que eu queria enfatizar aqui também. O cara chega na igreja adventista. Deixa eu tornar igual as imagens aqui. Uma coisinha que faz o cara, depois do cara dar umas 2 lições, ele para de falar de sábado, né? Ah, para. Isso aí é normal. Depois de umas 2, 3 lições de escola sabatina, o adventista novo, recém-convertido, ele para de falar de sábado, baixa a orelha dele e começa, e ele descobre que tem muita coisa que ele precisa melhorar, né? E é uma coisa assim que eu percebi que nós foi visitar um irmão da outra igreja aqui, estava passando uma dificuldade, né, e ofereceu um estudo bíblico, que tipo, por eles próprios, quando vê um adventista, é impossível, né, não tocar no assunto do sábado, naqueles assuntos que eles não vivem, entendeu? É impossível, mesmo que você não fale, eles acabam tocando. E quer entender, e mesmo que esteja na Bíblia, eles falam, mas a gente pensa assim, e para tirar essa parte cauterizada da mente, cara, é só o Espírito Santo, e a pessoa está aberta realmente a aceitar, né, a palavra de Deus, né? Que é a regra de salvação. Não é nem eu nem você que salva ninguém. Nós somos um canal de bênção. Nós vamos lá e apresentamos a verdade, né? E aí a gente vê lá o texto de Atos 7:38 que refere-se lá ao Êxodo, lá capítulo 3, lá que aquele anjo que disse que era o anjo do Senhor lá, que depois disse que ele é o próprio Deus lá, e aí Êxodo vai falar que é aquele anjo que deu a lei no Sinai. Quem que deu a lei no Sinai? O próprio Cristo. Então não tem essa lei de Deus, lei de Cristo e lei do Espírito Santo. É tudo a mesma, até porque foi o Espírito Santo, que é o dedo de Deus, que escreveu a lei, né? Cristo só apresentou. E aquela mesma teofania que aparece no Sinai, aparece aqui, nesse contexto aqui do centro do Apocalipse do grande conflito, que é ali quando está em jogo ali a Arca da Aliança com os mandamentos de Deus e o inimigo dragado, né?
o dragão lá, irado, lá com os remanescentes, né? E para ser remanescente hoje em dia não é fácil, cara. Temos aí o papel da Bruna Clara aí sendo atacada aí e tal, e estamos do lado dela e fechamos. Não que ela foi, vamos dizer assim, deselegante com o próximo, né, com a opinião pessoal do pai. Ela deixou a opinião dela, não concorda e pronto. Né? Eu também não concordaria, né? Apesar de ter amigos aí aqui que a gente não desfaz, apesar de não concordar e ter uma boa relação, que fazem parte aí desse mundo aí que se desviou do caminho, mas o cara conhece minha posição e a gente se respeita, cara. Né? Quem dera fosse assim com todos os princípios, né? Já que tá falando o sábado, inclusive com o sábado também, porque tem muitos adventistas que são forçados nas empresas a trabalhar o sábado, e por a sua fidelidade, que não é um meio de ganhar o céu, mas porque ele já foi salvo, entende que o correto é fazer aquilo, ele sai da empresa. Que o patrão não deixa ele fazer hora extra para pagar aquelas horas, ou não quer dar o sábado para ele. Nem por isso, e nem só isso, né? Por não ter que mentir também, tomar uma posição direita, não adulterar, honrar o pai e mãe, é tudo aquilo que está lá dentro da arca, é os 10 mandamentos. Aquilo é sagrado, meu filho, a gente tem que ter isso na vida. Mas tem que entender, né? A gente tem que querer, não pelo nosso esforço. Quem vai fazer isso em nós e dar força para testemunhar é o Espírito Santo. Não, já era. Caipira, eu ainda quero responder essa pergunta também de um outro ponto de vista, você deu sua percepção do Arley, né? Eu também. Uma das igrejas que pouco pregam Jesus é a igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, por isso só falam de sábado, lei e Ellen White. Arley, eu vou ser sincero para você. Se você pegar alguns sermões, uma boa quantidade de sermões dos Adventistas, sim, eles falam muito sobre sábado, eles falam sobre lei e eles falam sobre Ellen White. Por quê? Porque são temas que precisam ser claros para o público adventista. Isso eu concordo com você, eu não vou dizer para você. Agora, falar que a igreja adventista é uma igreja que pouco prega Jesus, meu amigo, eu vou ser sincero para você, é uma das igrejas que eu mais ouço falar sobre Jesus. Muitos sermões, mas muitos sermões mesmo que eu escuto, falam sobre Jesus. Falamos muito sobre sábado? Sim. Falamos muito sobre Ellen White? Sim. Falamos muito sobre lei? Sim. Mas, cara, o foco, o centro, toda a nossa preocupação é Jesus. Ponto. Concordo com você, os adventistas são chatos porque falam sábado, falam demais do sábado. Eu concordo com você, nós somos chatos pra caramba. Não vou mentir pra você. Eu mesmo, quando eu entrei na igreja adventista, comecei a frequentar, falei, mano, mas esses caras só falam de sábado. Só que aí depois de um tempo conversando com amigos, eu descobri que os adventistas entendem muito de profecia, os adventistas estudam muito outras áreas outras áreas da questão bíblica, da história, da própria filosofia e outras áreas, né, alimentação, cuidado, coisa que você não ouve nas outras igrejas. Você não ouve. Né? Não adianta nada você falar, eu sou salvo em Jesus Cristo e morrer com as veias entupidas de gordura. Hã? Adianta. Eu sei que o Caipira tá meio gordinho, mas ele era mais gordinho quando eu conheci ele. Agora ele tomou um solzinho, pá, tá fortão aí. Tem que voltar a gravar uns vídeos com camiseta regata, tá, Caipira? Fazer umas flexão para apanhar a camiseta regata e para dar um realce no músculo. Pra tocar o terror, porque, pô, a gente tem que impor respeito, né, mano? E é isso aí, vai. Agora, o Arley aqui, você já deu uma respondida também para ele, que é o seguinte: se os adventistas estudassem mesmo, não acreditariam que Miguel é Jesus. E aí, Caipira, como é que você sai dessa? Miguel é Jesus ou não é? Porque se a gente estudasse, a gente não ia falar que Miguel é Jesus. O grande problema é assim, cara, a gente fala aquilo que não é falado nas outras igrejas, ou que é distorcido nas outras igrejas. E aí acaba esses temas que são diferentes lá, ou distorcidos, acaba sendo o que eles mais veem, né? E a questão de Miguel ser Jesus ou não, é só você entender os contextos em que Miguel aparece, né? Por exemplo, a gente viu recentemente o debate de Ezequiel Gomes lá com o Vailate, né? Que é um grande pastor, um teólogo aí, dos que se não o melhor do Brasil, dos melhores aí, onde ele vai aplicar no contexto grego ali, você mesmo analisando a carta na nossa tradução, segundo a semelhança dos dois textos. Apesar do contexto de uma carta ser diferente da outra, mas ele não aplica esse mesmo conceito
concernente àquelas que ele julga que saiu o Gasparzinho lá e está queimando no inferno, que na carta de Pedro vai dizer que são, né, os anjos caídos, os demônios, que está preso aqui, confinado nesse mundo até o grande dia. Isso já é uma prova. Então, eu posso manipular o texto bíblico. Segundo lugar, que nós adventistas, além de perceber que Miguel aparece num contexto de livramento e ressurreição, a gente entende o significado do nome como aquele, né, que a quem é Deus, que só Deus é só um. Então, esse único é o Jesus Cristo, né? E a gente lê bem lá o texto lá de João 5, lá, de 1 Tessalonicenses 4, né, ao ouvir a última trombeta, né, e ressoar a voz do arcanjo. E esse arcanjo, porque a gente sabe que anjo não tem poder salvífico, só Deus, então ele tinha que ser o próprio Deus, né, e não adianta querer distorcer, Miguel não é isso, porque se a gente... O grande problema deles é que se eles acreditar que Jesus é Miguel, cai o conceito da imortalidade da alma, né, o platonismo. Eles têm que bater naqueles temas em que não vão derrubar as ideias ou as crenças deles, né? Porque se eles crêem que Jesus não é Miguel, então, quem que ressuscitou Moisés? Fala para mim. Então, Moisés, que apareceu lá no Monte da Transfiguração, que a palavra transfiguração não significa aparecer em um fantasma, mas sim metamorfose, você só tem transformação pelo corpo, né? Aí eles vão crer que aquele Moisés lá era uma sombra realmente. Né? E a gente, por essas e outras aí, viu como estamos tão à frente, a passos largos da teologia desse pessoal. Aí. E não é só isso, tá, Caipira? Crer que Miguel é Jesus era uma crença que não vem dos adventistas. Calvino acreditava que Jesus era Miguel. John Wesley, se não me engano. E vários outros teólogos, eles entendem, da época da Reforma, eles entendiam que Jesus era Miguel. Eles entendiam. Né? Por quê? Se você pega lá, Jesus é quem vai ressuscitar os justos no final dos tempos. Só que você vai lá em Daniel capítulo 12, quem é que vai estar na ressurreição? Miguel. Jesus, ele vai descer do céu com voz de arcanjo, segundo Tessalonicenses. Opa, Jesus descerá com voz de arcanjo. Opa, nós temos um outro arcanjo, o arcanjo Miguel, brigando com o capeta. Mas quem é que briga com o capeta? É Jesus. O arcanjo Miguel brigando com o capeta acerca de quem? Do corpo de Moisés. Para quê? Para que houvesse a transfiguração no monte. Então, meu amigo, o cara falar assim, não, os adventistas estão errados em crer que Jesus é Miguel, mas quando você compara os feitos de Miguel, a função de Miguel, e você compara a função de Jesus e o que Jesus faz, ressurreição, juízo final, tretar com o capeta, Miguel e Jesus fazem a mesma coisa. Então não tem como a gente distinguir essas duas pessoas. Fora que o nome de Miguel, ele é uma perguntinha muito legal, né? Quem é como Deus? Esse é o significado de Miguel. Quem é como Deus? Então, Jesus é como Deus. É isso que é um trocadilho muito louco, cara, pro arcanjo Miguel e para Jesus. Estamos diminuindo a divindade de Jesus? Não estamos. É diferente dos... A gente estuda o Apocalipse lá, 13, lá, a gente percebe que a besta quer ser como Deus, né? Quem pode batalhar contra a besta? Né? Que ela quer realmente subir em cima acima das nuvens do Altíssimo, né? Parecer com ele, e com ele só existe um, né? Que é Jesus. E temos aqui também o texto de Daniel 10, 21, que diz, né? E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Né? Jesus é chamado de príncipe na Bíblia ou não? Príncipe da paz. Olha só que nome. E se ele vai levantar no último dia para defender o seu povo, na questão do livramento lá na grande tribulação, é porque, né, quem vai ter que fazer isso é o próprio Cristo mesmo. Né? A gente percebe isso lendo os textos das Escrituras Sagradas. Mas, às vezes, assim, essas mesmices, assim, também, chega a dar até dor de cabeça, às vezes, porque parece que as pessoas realmente estão com a mente cauterizada, né? Os calvinistas, por exemplo, que vai criticar a Igreja Adventista e Ellen White acerca do sábado, na maioria das vezes, né? Nós não temos a teologia haitiana, eles têm a teologia calvinista, e não falam lá que Calvino cria que Jesus era Miguel. Por que ele não fala isso aí lá? Né?
Então, são coisas assim, velho. Você percebe a incoerência na apologética dos caras, né? E na sua teologia. Os caras, eles vão para aquilo que pende para o lado que favorece a massa, né? Eles não querem confrontar, né? Quando você faz um sermão pesado nessas igrejas, é aquele sermão pesado, mas que não, que tipo assim, não traz uma reflexão para o lado do arrependimento, né? Só acariciando, né? Então você vai para a igreja adventista, tem dia que você ouve um sermão, você fala, rapaz, aquele cara é cara de peito, e ele não está preocupado se aqui vai ter 20 ou 30 pessoas, se tiver 5, e esses 5 vai ser os que vai estar salvo, porque tá lá, tá dando no meio, meu amigo. Ou tá fazendo um estudo bíblico explicando as profecias para você corretamente. Aí, ó, pela live aqui vocês já perceberam que o Caipira tem conteúdo, né? Espero que ele continue gravando vídeos aí no YouTube, enriquecendo aí a apologética no estilão dele, nesse estilão de caipira, né? Se tem até pirata no meio da apologética, por que não vai ter uns caipira aí tocando terror também, não, né? Né, Rafael? Tamo aí pra somar, né? A gente tem o texto aqui de Oséias 12, 4 e 5, que diz assim: ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Então ele lutou com o anjo, lá lutou com Deus. Só que ele era o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor na Bíblia, né? É o próprio Deus, como vai dizer lá Êxodo capítulo 3, 14 e 15. Não tem nenhuma heresia nós dizermos pelo significado do nome de Miguel, que Miguel é, né, o próprio Cristo. Não, tranquilo. Caipira, você pode ficar conosco aqui mais quanto tempo? Que já bateu 40 minutos de live. Podemos ficar quanto tempo aqui batendo um papo? Vou ficar mais uns 20 minutos, 30 minutos aí. Fechou, então. A gente vai bater 1 hora de live certinho, cravado. Caipira, agora uma pergunta pessoal minha aqui. A galera tá tretando aqui com o Arley. O Arley acabou de dizer que não existe sábado na lei, meu amigo. Puta que... Você acredita nisso? Então a galera tá tretando com ele aqui. Mas eu queria saber de você. O que você espera? O que você, Caipira, como leigo, como um cara que tá gravando vídeos na internet aí, tocando terror na apologética. Opa! Cadê o Caipirinha aí? Tô vendo ele atrás de você, o Caipirinha. Aqui. E o que você espera da apologética daqui a alguns anos? Cara. Eu esperaria uma evolução. Mas pelo que eu vejo, vai continuar na mesmice, né? E a gente vê evolução na apologética e teologia da nossa igreja, né? Até porque a gente tem a teologia, tem a faculdade adventista, né? Colégio, tem a Universidade de Andrews, né? E simpósios com grandes, né, pastores e mestres aí, e sempre trazendo uma coisa diferente, né? Até mesmo aí pelo próprio Rodrigo Silva aí, né? Difundindo aí a questão da arqueologia aí. Mas eu não vejo mudança de muitas coisas, não, a não ser que o Espírito Santo opere mesmo. Principalmente nesses aí que vivem acompanhando aí canal desses asnos aí da apologética, né? Que nem aí CACP e outros mais aí, né? Então é necessário uma evolução e não bater na mesma tecla, né? A gente, como povo de Deus, tem que mirar, sempre dar um passo a mais rumo à eternidade e não ficar andando em círculos. Certo, é isso aí. Vocês já viram que o cara tem conteúdo. Agora o que ele precisa é da ajuda de vocês. É claro que nosso querido Caipira não perdeu tempo, fez 4 filhos, para a mulher não fugir com outro, né? Só ele fez ele tem 4 filhos. Então, assim, quem puder dar uma força para ele, para que ele consiga um computador melhor, uma webcam C920 e um microfone bom, para que ele continue gravando vídeos de qualidade, para que ele traga mais conteúdo de qualidade, dá uma força. O Pix dele está na descrição do vídeo, tá? O telefone, quem quiser conversar com ele, está na descrição desse vídeo. O canal dele também está. Então, eu só estou enfatizando isso porque ele é um cara que eu acho que vale a pena. Eu acredito que vale a pena
ver esse cara crescer, ver esse cara bater em alguns apologistas, em algumas pessoas, porque ele tem argumentação. Esse cara nasceu para ser apologista. Ele vai estar no Vejam Só um dia. Caipira Kruger vai estar no Vejam Só um dia, tocando terror no Elias Soares, tocando terror lá naquele de cabelo branco lá, qual que é o nome dele lá, que era testemunho lá? Pegar o cara do CACP no Vejam Só, vou levar um presente para ele, a placa do meu carro escrito Sérgio Monteiro. Toma aí sua parte. Como é que é a placa do carro escrito Sérgio Monteiro? O cara precisa anotar a placa do carro que atropelou ele, né? Como é que ele vai na justiça para receber o DPVAT? Eu choro de rir de você, cara. Você tem esse senso de humor, cara, desse cara. Olha, um dos poucos amigos que eu tive em Maringá, mano, que eu falar pra você, eu não vou mentir não, cara. Eu morei 11 anos em Maringá, eu não volto lá nem pra beber água, mas esse aí é um dos poucos caras que eu firmei amizade aí em Maringá. Uma pena que foi no final, né, Caipira? Uma pena que foi no final, porque se fosse no começo a gente tinha ajudado mais você, compartilhado mais vídeos, tocado mais o terror, né? Mas, cara, seria muito louco, mano, seria muito da hora. Rapaz, eu vou falar pra você, vê que eu converso com o pessoal aí, visito uma galera aí, os caras falam, rapaz, você não é adventista não, bicho. Não, do que eu conheço adventista aí, eu falo, realmente o pessoal mais antigo aí, eles são um pouco mais rígido, mais truncado, né? Mas eu vivo minha fé e procuro viver de uma maneira alegre, a despeito da dificuldade aí, né, e de como a gente é visto e tal. Eu tenho que ser diferente dos outros, mas não esquisito, né? Não esquisito. Então eu tenho que mostrar que fazer parte, né, do cristianismo, né, da verdade que a gente crê, também traz uma felicidade contagiante, né? E assim, a gente sempre discordar com elegância, sem brigar, né? Mesmo que a apologética no Brasil canse, mas e quando encontrarmos irmãos de outras denominações aí, cumprimentar e conversar, né, cara? Sabemos que tem nossas diferenças aí. Esse tempo atrás foi na Só Senhor é Deus aqui, do pastor Paquinho aqui. Até falei, ó, temos nossa diferença, mas como eu creio que eu vou pro céu, eu creio que também vocês podem estar lá, né? Porque quem vai fazer o chamado não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente sabe que o povo de Deus, no fim dos tempos, vai ser aquele povo que não participou, né, daquela marca, né, da besta, que realmente essa marca foi a que infringiu todos os princípios de Deus, né, na vida do ser humano e fez ele pecar contra o Espírito Santo. E a partir quando a gente peca contra o Espírito Santo, né, cara, cauterizou sem chance. Certo, é isso aí, Caipira. E fico muito feliz. Fico muito feliz aí de fazer parte da sua história. Quero ajudar você eu quero ver teu canal bater 1.000 inscritos, eu quero ver teu canal monetizado, eu quero ver você tocando terror. Porque, velho, você já produziu muito mais do que muita gente aí, cara. Acho que seus 161 vídeos, os 160 vídeos que você produziu até agora são vídeos muito bons. É uma pena que eles estão travados, né? Eles estão travados, não passam de 50 visualizações cada um. Mas é isso aí. O Caipira, ele é do Paraná, Arisnaldo. Ele é paranaense, ele mora na região de Maringá, Paraná. Né, ali na... Qual que é o nome? Floriano, né? Floriano. Ele fica escondido lá, bem embodocado num canto lá. Se alguém pensar em pisar o pé e ameaçar ele, ele já saca a garrancheira e já mete um tiro no peito. Como bom cristão, ele tem que fazer a pessoa encontrar com Jesus, né? E já que é uma imortal, ela vai morrer, então fique tranquilo. Aqui nossas armas aqui, ela sai fogo e se apertar o gatilho, nós tem que socar a porva, já vai sair na faísca, cara. É assim, né? A gente, pra quem ajuda um cidadão asno da vida a comprar livro, né? Ajuda aí aqueles que realmente querem propagar a palavra aí, né, levar uma mensagem com mais qualidade aí, né, nesse mundo apologético aí. Não, mas você tá ligado que os adventistas são firmeza, né, Caipira? Eu falo para você.
Adventista, quando ele vê que você tem potencial, meu irmão, eles ajudam mesmo. Eles ajudam. Então você fica tranquilo. Ó, nós fez uma live lá no canal do Ezequiel Gomes, não deu 15 minutos, conseguimos terreno para tua igreja, pô, para a igreja que você tá construindo aí em Floriano. Não deu 15 minutos depois da live com o Ezequiel Gomes. Então o Adventista é assim, quando ele vê potencial, ele ajuda. E eu acredito que os irmãos aqui da Liga Apologética, os companheiros, eles vão ajudar você a comprar um computador melhor, vão ajudar a comprar uma webcam e um microfone só para bater na CACP. Gente, se o Caipira conseguir um PC, um computadorzinho mais ou menos, plataforma 1155 para cima, uma webcam C920 e um microfone BM800 igual esse aqui, eu garanto para vocês que ele vai gravar 1000 vídeos descendo a lenha na KCP. 1000 vídeos. 1000 vídeos. 1000 vídeos. Já tem um papel anotado aqui com vários temas aqui, né? Envolvendo KCP e outros mais aí, né? Mas tem que ter tempo também para gravar, né? Quem sabe hoje ou amanhã eu faço mais uns 2 aí. Mas o mais importante aí é que nós não podemos ficar calados. Se os caras batem lá, a gente, né, toma do lado de cá, né? O que bate em Xisco, bate em Francisco também. Esse é o ditado por aqui, né? Nós estamos aí para fazer essa queda de braço aí. Enquanto uns vão apelando aí para a mesmice aí, pelo aquilo que a maioria entende, para a cultura, né, que se tornou, né, na cabeça aí de muitas pessoas, a gente vai aí, né, levando o assim diz o Senhor. E a gente vai ver aí no final do tempo quem realmente pregou o outro evangelho, né? Porque a profecia de Malaquias é o seguinte: nos últimos dias vocês verão realmente, né, quem serviu a Deus ou não, né? Então é isso que a gente vai ver, né? E como eu creio que aquela lei que Moisés põe dentro da arca é a mesma que ele reescreveu lá no Sinai, lá que foi buscar de novo lá, né? E ela tá lá, tem uma réplica no céu, eu acho que o sábado lá vai estar naquela lei também, né? E não vai ser assim a palavra Shabbat e entre parênteses está escrito assim, descanso, né? Porque tem cara que vai debater que não, mas a palavra sábado significa descanso. Descanso pode ser o domingo, a segunda. Vai estar escrito sábado, 7º dia, né? E a gente vê aí, né? Quando Jesus vinha na nuvem do céu, né? Apartava de mim, vós pratiquei a iniquidade. Que o Martinez até hoje não deu uma resposta plausível para isso, né? Mas, pastor, se iniquidade é transgressão da lei, eu que guardo o domingo, estou fazendo o quê, então? Ele vai ter que falar pro cara, apartável de mim e vai para ISD. Apartável de mim e vai para ISD. Eu choro. Caipira, como todo bom caipira, eu tenho que fazer uma pergunta para você. A viola tá afinada ou não? Rapaz, a viola tá até afinada aqui, ó. Dá para terminar essa live com uma música? Com um louvorzão? Pra gente se despedir aqui dos companheiros. Eu quero trazer você mais vezes aqui. Mas... Deixa eu pegar a viola aqui. Aí, ó. Gente, se inscrevam no canal do Caipira Kruger. O link tá na descrição, tá? O link tá na descrição. É isso. Aqueles que chegaram agora, voltem no início da live depois, assistam ela desde o início. E é isso aí. Vamos lá. Toca a música que você mais gosta de ouvir no cenário ou o louvor que você mais gosta de cantar na igreja, Caipira. É que nós canta de música de igreja a sertanejão caipira, né? Nós não temos... Tem tempo ruim aqui, não.
feliz, por onde está o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Vamos armar para nós